E aí galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã. E se tu já não sabe do óbvio, eu vou aqui repetir que tu não deveria te importar tanto com a opinião dos outros e que eles não deveriam influenciar a maneira como tu vive, pelo menos não muito. Mas já que tu clicou no vídeo, provavelmente o que tu quer é conseguir argumentos para que tu realmente consiga agir apesar da opinião dos outros, porque por mais que muita gente, a maioria das pessoas, repita para si mesmo de que é independente, de que taca o foda-se pra opinião dos outros, muitas vezes a gente deixa de agir por causa do que os outros vão dizer. E o que os outros vão dizer, é interessante a gente ver que existem duas possibilidades. Ou eles vão falar a verdade, ou eles vão falar a mentira. Se eles falarem mentira, se eles falarem coisas que não competem com a realidade do que vocês estão fazendo ou vão fazer, ou do que vocês estão buscando, foda-se. Tu, melhor do que ninguém, deve estar seguro daquilo que tu está fazendo, não deve ter vergonha daquilo que tu está buscando e deve conseguir argumentar para ti mesmo a respeito do que tu está buscando para não precisar largar quando os outros descobrirem. Tem muita gente que quando começa, por exemplo, a meditar, fica com vergonha de meditar na frente dos outros porque os outros vão dizer, porque a meditação ainda tem uma conotação um pouco mais sonhadora, um pouco mais xamã, como a gente diz, ou seja, teoricamente como se fosse algo sem comprovação, como se fosse algo que não tivesse embasamento científico, então fica com um pouco de vergonha, porque que já pensou o que os outros vão dizer, mas o que eles podem dizer é mentira, são coisas que na maioria dos casos provém de um lugar de ignorância ou de inveja. Ambos esses cenários são possíveis e muitas vezes quando a gente critica outras pessoas é a mesma ideia. O problema não tá nos outros, o problema tá na nossa visão. Então muitas vezes quando as pessoas nos criticam e tu sente que tem aquele sentimento ruim por trás, provavelmente vem de algum lugar de uma própria insegurança daquelas próprias pessoas. Elas não entendem o que tu tá fazendo, elas não entendem o que tu tá buscando e elas querem manter segura a opinião delas, elas querem manter segura e íntegra a inteligência delas. Então elas vão lá e desqualificam aquilo que tu tá fazendo como para te colocar para baixo, para garantir que o que eles estão fazendo está correto. Então se o que as pessoas estão falando é uma mentira, o que tu pode fazer a respeito disso? Tu vai deixar de fazer o que tu tá fazendo? Se tu fizer isso, provavelmente é porque tu tá inseguro em relação ao caminho que tu tá tomando. Então eu te recomendaria que se o que as outras pessoas estão falando impacta aquilo que tu tá fazendo, sendo que tu sabe que o que elas estão falando não representa aquilo que tu tá buscando, aquilo que tu tá fazendo, eu te recomendaria te aprofundar melhor no teu porquê, te aprofundar melhor naquilo que tu tá buscando, obter mais conhecimento, para tu ter mais certeza a respeito daquilo que tu tá fazendo, para não te abalar tanto pela opinião falsa dos outros. Agora o outro cenário, o cenário de que é uma verdade aquilo que as outras pessoas estão falando, se isso nos abala, é porque a gente tem uma insegurança em nós mesmos. E em relação a isso, cara, eu te digo um argumento. Tu preferia permanecer ignorante em relação à tua própria falha, ou tu prefere descobrir algo que tu tá falhando, algo que tu poderia melhorar para conseguir colocar esforço e de fato te desenvolver? Se tu prefere ficar ignorante, eu não sei nem por que tu tá assistindo esse canal, porque esse canal ele vai te dar muitos insights que provavelmente vão descobertar muitos dos pontos em que tu pode melhorar, e essa é boa parte da ideia desse canal e do desenvolvimento pessoal como um todo. Então se o que as outras pessoas falarem for verdade, tenha a humildade de reconhecer isso, agradecer aquela pessoa, cara, porque se ela falou aquilo com a intenção de te ajudar, ela pode acreditar que essa pessoa é tua amiga. E aí com isso tu vai poder colocar esforço para melhorar aquilo que tem espaço para melhora. Por isso que um guia muito interessante para tu conseguir te importar menos com os outros, te importar menos com as mentiras ou com as verdades que os outros falam, é autoconhecimento, é tu te conhecer muito bem, porque quanto mais tu te conhece, menos pontos cegos tu vai ter em relação à tua própria performance, em relação aos teus próprios princípios, teus próprios valores, e portanto menos motivos para ter medo de te expor tu vais ter. Então quando tu tiver que colocar a prova, quando tu tiver que, por exemplo, meditar na frente dos outros, tu vai estar seguro de ti, tu vai estar seguro daquilo que tu representa, tu vai te conhecer muito bem, tu vai conhecer os teus porquês. E por isso o que as pessoas vão falar não vai te abalar. Ao mesmo tempo, tu entende que se ela falar um ponto que pode te melhorar, tu não vai ficar bravo, tu não vai ficar chateado. Aquilo ali é somente um espaço para melhora, é mais uma possibilidade de tu colocar esforço e te melhorar. Mas junto disso, é importantíssimo que no momento tu esteja presente.
Porque muitas vezes é instintivo, o sentimento que vai vir é de defesa, é de não sair da zona de conforto, é de não se expor, porque isso pode representar um perigo de nós denegrirmos a nossa imagem perante a sociedade, de nós denegrirmos o valor que a gente tem perante os outros. E automaticamente a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar com receio e o nosso instinto vai ser bloquear, mas isso é só um impulso. Na maioria dos casos, hoje em dia, os nossos medos não fazem sentido. Eles não representam verdadeiras perdas, eles não representam perdas de longo prazo, ao contrário dos ganhos. A gente está deixando de ganhar muita coisa, a gente está deixando de se colocar em muitas opções, em muitas oportunidades. Só que se tu não estiver presente para perceber aquele sentimento ruim, aquele impulso e agir apesar daquilo, agir apesar do medo, tu vai perder para isso, porque o teu automático vai tomar conta, tu vai estar no piloto automático, tu vai estar em modo reativo, tu vai estar seguindo simplesmente as tuas emoções, porque as tuas emoções têm esse poder. Elas são a primeira resposta em relação àquilo que tu está vivendo, mas não necessariamente são a resposta final. Tu não é as tuas emoções, tu não é os teus pensamentos. Tu é a consciência por trás, então tu pode tomar outra atitude apesar do medo. Então, para tu te importar menos com a opinião dos outros, entenda que eles podem falar verdades ou mentiras e que para ambos os casos é extremamente importante que tu tenha um autoconhecimento muito consolidado, para que tu tenha menos pontos cegos, para que ocorram menos cenários em que tu tenha que tomar uma decisão consciente fora da tua zona de conforto, para conseguir agir apesar do medo, agir apesar do que os outros vão dizer. Então esse era o vídeo de hoje. Se tu curtiu, deixa o like, ajuda a gente bastante e também tu vai receber mais conteúdo como esse. Para isso, te inscreve no canal, aperta no sininho para receber notificação quando a gente postar vídeo novo. Se tu quer assistir um dos nossos últimos vídeos, clica por ali, ele vai estar ali. As nossas redes sociais, o nosso site, o nosso Instagram, Facebook vão estar por ali pelo vídeo de hoje. Era só, valeu, falou e fui!